aula de hoje nós vamos conversar sobre elementos básicos da comunicação e funções da linguagem. Este é um assunto quase sempre presente nas nossas provas. Então, pegue o material de apoio que está aí na descrição do vídeo para que você possa acompanhar e tirar assim o maior proveito desta aula, beleza? Já estamos aí na reta final para a nossa prova e você não pode perder aí nenhuma questão de língua portuguesa. Eu deixarei para vocês também mais alguns blocos, além dessa aula de elementos básicos de comunicação e funções da linguagem, deixarei também mais alguns blocos somente de resolução de questões das últimas provas aí do TAP. Beleza? Tamo junto? Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje, o tema da nossa aula é elementos básicos da comunicação e funções da linguagem, certo? Por que este assunto ele é relevante? Porque trata do nosso processo de comunicação. Nós, como seres humanos, via de regra, nos comunicamos de forma verbal, seja oralmente ou seja pela escrita. Este aí, então, é o principal modo que nós utilizamos para nos comunicarmos aí uns com os outros, tá? Não é a única forma de comunicação, mas é a principal e aquela que será aí mais empregada nas questões da nossa prova. Então vejam só, meus queridos, quando nós falamos em elementos básicos da comunicação, nós estamos falando de tudo aquilo que é necessário para que a comunicação ocorra. E eu vou desenvolver esse conteúdo com vocês aqui, partindo da prática realmente. No nosso material de apoio, por isso que eu pedi que você baixasse esse material para que pudesse acompanhar e tirar o melhor proveito da aula, No nosso material de apoio aí, nós já começamos com um texto, O título do texto é Uma fortuna de 200 bilhões protegida do IR da pessoa física, Então, protegida do IR, protegida do imposto de renda, tá? Então, vamos à leitura aqui do texto. Esse texto foi escrito pelo André Barrocal, então é o jornalista, que redigiu aqui esta notícia, publicada no dia 10 de agosto de 2015. Vamos lá. Lei de 1995 beneficia 71 mil brasileiros ricos que não pagam imposto de renda. Fim da isenção renderia meio ajuste fiscal. Então, está aqui o título e logo abaixo um subtítulo da matéria. O leão do imposto de renda mia feito gato com os ricos, como atestam dados recém-divulgados pela própria Receita Federal. Os maiores milionários a prestar contas ao fisco, um grupo de 71.440 brasileiros, ganharam em 2013 quase 200 bilhões de reais sem pagar nada de imposto de renda de pessoa física. Foram recursos recebidos por eles, sobretudo como lucros e dividendos das empresas das quais são donos ou sócios. Tipo de rendimento isento de cobrança de imposto de renda de pessoa física no Brasil. Caso a bolada fosse taxada com a alíquota máxima do imposto de renda de pessoa física aplicada ao contra-cheque de qualquer assalariado, como é o nosso caso, de 27,5%, o país arrecadaria 50 bilhões de reais por ano. Metade do fracassado ajuste fiscal arquitetado para 2015 pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Detalhe, os 27,5% são a menor alíquota máxima entre todos os 116 países que tiveram seus sistemas tributários pesquisados por uma consultoria, a KPMG. Então está aqui disponível www.cartacapital.com.br/economia. Beleza, meus caros? A partir da leitura deste texto, nós temos que identificar aqui quais são os elementos que compõem esse processo de comunicação. Veja só, o primeiro de todos, Então toda mensagem, todo texto, ele parte de alguém. Essa figura é o que nós chamamos então de emissor. Tá? Então o emissor é aquele que produz a mensagem, É o produtor dessa mensagem. E esta mensagem, ela tem também o quê? Um destino, Ela tem um destinatário, um receptor desta mensagem, tá? Eu
se você for olhar nas gramáticas, né, nos livros em geral, traz realmente a palavra receptor, tá? Receptor. Porém, eu gosto de fazer uma distinção. Nem sempre, né, quem recebe essa mensagem é o destinatário dela, né? Vamos supor, você está ali na fila, né, de um banco, você está num transporte coletivo conversando com alguém, tem outras pessoas ali próximas que também recebem essa mensagem, porém não são destinatários dela, tá? Só para fazer essa distinção aí com vocês. Mas vamos lá, de maneira geral, você tem então a figura o quê? Do emissor, que no caso aqui da matéria, quem é? Está lá o nome dele, André Barrocal, é o jornalista que redigiu então esta matéria. E o receptor, o destinatário dessa mensagem, quem é? Vocês podem observar que ela foi publicada então, né, na página, né, dessa revista na internet. Então o destinatário não é uma pessoa específica, mas o público em geral, né, os leitores desta publicação, desta revista na internet. Então o receptor é este público, tá? Muito bem, mas não para por aí. Entre os elementos básicos, né, deste processo de comunicação, você tem o quê? Você tem o que nós chamamos de referente. Olha só, meus caros, prestem atenção. O referente é o assunto abordado no texto, tá? Então, referente é isso, é o assunto, é sobre o que ele está falando. E qual é o assunto aqui então, né? O fato dos super ricos do nosso país não pagar imposto de renda, como, né, a maioria a maioria não, mas os trabalhadores assalariados que estão aí na faixa do imposto de renda, né, tem aí descontado, como é aqui o caso, né, o nosso caso aqui. Então vejam só. A maioria, né, os super ricos desse país não pagam imposto de renda, né, não pagam. E ele ainda destaca, né, que 27,5%, que é a alíquota máxima praticada no país, né, ela é a menor entre 116 países pesquisados. Por exemplo, Estados Unidos, se eu não me engano, é 35% a alíquota máxima, né, alguns países chegam aí a 50%, né, que é descontado ali a título de imposto de renda. E no Brasil, os super ricos, 71 mil pessoas, mais de 71 mil pessoas, né, não pagam imposto de renda. Olha aí que legal, né, meus caros? Muito bem, então este é o assunto, né? Os super ricos não pagam imposto de renda no Brasil, beleza? E nós temos a mensagem. Olha só, meus caros. A mensagem, o que é essa mensagem? A mensagem é o todo, é o texto como um todo, tá? É o conjunto ali das informações que foram então trazidas pelo emissor, pelo André Barrocal. Certinho? Então observe bem, nós já temos aqui a figura do emissor, nós já temos a figura do receptor, nós já temos a figura do referente, o assunto abordado, a mensagem, que é o texto em si, e esse texto ele foi produzido utilizando-se um determinado código, tá? Esse código é o que nós também chamamos de linguagem, tá certo? Então, olha só, né? Qual é a linguagem utilizada aqui? É a língua portuguesa, né? É a língua portuguesa aí, padrão, tá? É o português padrão. Então, essa é a linguagem empregada, né? Uma linguagem verbal escrita aí de acordo com o nosso português padrão. E um outro elemento que ainda merece destaque aqui é o meio que possibilita a mensagem sair do emissor e chegar ao destinatário. Este meio, este suporte que possibilita é o que nós chamamos então de canal, tá? O canal, então, é o meio físico que possibilita que uma mensagem, né, saia do emissor e chegue ao destinatário. No caso, vamos pensar aqui na mensagem original. Na mensagem original, produzida pelo André Barrocal e publicada no site da revista. Então, o canal é o quê, né? É toda essa infraestrutura da internet que possibilita, então, essa mensagem sair lá, né, do André Barrocal e chegar ao leitor ali na tela do computador, na tela do celular, né, do smartphone, do tablet, seja qual o recurso tecnológico. No meu caso aqui, neste presente momento aqui, eu tenho como suporte o quê? Uma folha de A4, já que eu selecionei esse texto, o imprimi e
Então eu tenho aqui como suporte, como canal para fazer essa leitura para vocês, a folha impressa com ele, certo? Então o canal é isso, é o meio físico que possibilita. Tá? Tem um detalhe interessante quando nós estamos, por exemplo, nos comunicando, né? Qual é o meio físico que possibilita que a minha voz, né, chegue aos seus ouvidos e você então se delicie com ela? Bom, vamos lá, olha só. Este canal, este meio físico é o ar, né? Por quê? O som ele se propaga em ondas pelo ar. Supondo que estivéssemos em uma sala, né, presencialmente, né, ali presencial e tal, e eu falando para vocês, aqui ó, as minhas cordas vocais estão vibrando, produzindo um som, este som que nós chamamos de voz, né? E então, ao passar aqui, né, pela cavidade oral, forma aí esse som, essa voz, e ela vai se propagando em ondas pelo ar, né? Por isso que é dito aí, né, que não tem volta e a palavra dita, porque isso aí vai se propagando, né, infinitamente aí em ondas pelo ar, ainda que não possamos mais ouvir. Então aqui estão os elementos básicos que compõem o processo de comunicação, tá? São esses elementos. Agora o que acontece? Ao produzir uma mensagem, o autor, e aqui você tem que ficar ligado nisso, preste atenção, acorda aí, olha só. O autor ele tem uma intenção. Tá? E aqui é que está a parte interessante, começa a ficar mais interessante a nossa aula. Por quê? É de acordo com essa intencionalidade que o autor tem, que ele colocará uma ênfase. Tá? Observe bem, ele colocará ênfase em determinado elemento do processo de comunicação. Tá? Como assim ênfase? Sim, ao produzir uma mensagem, eu posso produzir uma mensagem querendo falar da minha pessoa, certo? Eu posso querer produzir uma mensagem para provocá-los a fazer alguma coisa. Eu posso produzir uma mensagem com a intenção de brincar com os sentidos das palavras e assim também brincar com a percepção que as pessoas, né, jogar com a percepção que as pessoas tenham, né, do significado de determinados vocados. Então eu posso ter a intenção de convencer alguém, eu posso ter a intenção de persuadi-la a comprar determinado produto, a se comportar de determinada maneira. Eu posso ter a intenção de te obrigar a fazer alguma coisa. Tá? Então, nós temos aí diversas intenções por trás dos textos, das mensagens que nós criamos. E é esta intenção que vai determinar a função, tá, que esta mensagem ocupa na nossa cena comunicacional. Eu até gosto de fazer isso daqui, olha só. Então é a ênfase que determina a função da linguagem. Então, preste atenção na sequência de textos que eu separei para vocês aqui nesse material, para que possamos compreender melhor, tá? Cada um destes elementos básicos do processo de comunicação e a função, então, que ele desempenha, tá? Após aí uma breve explicação, né, sobre cada um destes elementos, observe o texto que eu tenho a seguir aí. Goiás é o estado com mais escolas militares do Brasil. A notícia aí também do dia 10/8/2015, pela Bruno Aidar, tá? O jornal Folha de São Paulo divulgou nesta segunda-feira, 10/8, levantamento que aponta que Goiás é o estado com maior número de escolas militares no país. São, até agora, 26 instituições geridas pela Polícia Militar. O segundo colocado, Minas Gerais, tem 22 escolas, seguido pela Bahia, com 13 colégios. Rio Grande do Sul, Amazonas e Maranhão aparecem em seguida, com 7, 4 e 3, respectivamente. Muito bem, meus caros, isso aqui foi disponível, né, lá no site do Jornal Opção, né, um jornal nosso aqui, goiano. Meus caros. Então vamos lá. Em qual elemento, né, vocês acham que aqui a Bruna Aidar, né, então a jornalista que escreveu esse texto aqui, a Bruna Aidar, em qual desses elementos vocês identificam que ela colocou ênfase?
Muito bem. Ela colocou ênfase o quê? No assunto, não é? Ela colocou a ênfase aqui, ó, no assunto. No fato de Goiás, né, ser aí o estado com o maior número de escolas militares. Ela só faz isso. Ela traz essa informação publicada por um outro jornal. Observe que ela não emite uma opinião dela sobre esse fato. Tá? Ela não faz nada além de trazer esta informação. Né? Então, quando isso acontece, você tem a ênfase no referente, no assunto. E este texto, esta mensagem, então, ela assume uma função chamada de referencial. Ou também chamada de informativa. Porque a intenção aqui é informar, tá? Trazer algo de forma objetiva. Não pode deixar dúvida para o leitor. Certinho? Por isso que vai predominar aqui palavras no sentido denotativo. Anote isso de sentido denotativo, sentido real, sentido dicionarizado. Beleza? Não pode trazer dúvida, não pode trazer ambiguidade. Certo? Então, este texto aqui, se nós fôssemos classificá-lo quanto à função da linguagem predominante, nós iremos então classificá-lo como uma função referencial ou também chamada de informativa. Percebeu? Então, você vai fazer a leitura do texto e deverá identificar em qual elemento do processo de comunicação, o autor colocou ênfase. E é a partir desta ênfase que nós vamos identificar a função da linguagem ali predominante. Certo? Bom, observem que eu falei aqui, né? A função da linguagem ali predominante. Por quê? Porque um texto, ele pode trazer, sim, mais de uma função de linguagem. Porém, uma sempre irá prevalecer sobre as demais. Então, nós temos que encontrar essa função predominante. Continuando aí, agora eu trago uma sequência de textos para vocês, tá? Para que possamos então identificar em qual desses elementos o autor colocou ênfase e assim vamos juntos determinar a função da linguagem. Olha aqui esse próximo texto. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Meus caros, os autores aí, né, Almir Sater e Renato Teixeira, tá? Observem bem, em qual elemento eles colocaram ênfase. A todo momento eles estão falando o quê? Deles mesmos, né? Olha só, ando devagar porque já tive pressa. Levo este sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, só levo ou nada sei. Observe que eles estão produzindo uma mensagem falando deles mesmos. A ênfase está posta na figura do próprio emissor. Quando a ênfase está posta na figura do próprio emissor, aqui nós temos a chamada função emotiva. Ou também chamada de expressiva, tá? Função emotiva. A ênfase é posta na figura do próprio autor da mensagem. Isso é muito comum onde? No diário íntimo, tá? Na autobiografia, por exemplo. São textos em que você encontrará a ênfase ali, né, na figura do próprio emissor. Beleza? Centrado na figura do próprio emissor. Próximo texto. Então já vai anotando aí, né? Próximo texto. Observem que aqui nós temos, né, um anúncio. Um anúncio de utilidade pública. Mas olha o que esse anúncio traz. Quebre o ciclo da violência. Denuncie a violência contra a mulher. Vamos lá. Quebre o ciclo. Quebre quem? Você, não é? Denuncie a violência. Quem é que deve denunciar? Você, leitor. Observe que esta mensagem, ela aponta diretamente para a figura do receptor. A ênfase está posta toda na figura do receptor. De alguma forma, a mensagem tenta o quê? Te persuadir, te convencer a fazer algo. Quando a ênfase está posta na figura do receptor, tá? Você tem aqui a chamada função apelativa, ou também chamada de conativa, tá? Função apelativa ou função conativa.
quando a ênfase está posta na figura o quê? Do receptor, do destinatário. Onde nós encontraremos aqui, né, esse tipo de texto? No anúncio de utilidade pública. Tá chegando aí, por exemplo, período chuvoso, daqui a pouco começam as propagandas, né? Tampe a caixa d'água, não deixe objetos que possam acumular água parada, faça isso, faça aquilo, né? A todo momento o quê? Dando uma orientação, uma ordem para você. Então está aí. As propagandas comerciais também, né? Beba, compre, use, vista, sinta. Então, a todo momento dando uma ordem, uma decisão, uma sentença judicial que determina o cumprimento de alguma coisa. Então, você tem ali o que? A ênfase na figura do receptor, tá? Do destinatário desta mensagem. E aí a função é chamada então de função apelativa ou função conativa. Beleza? Vamos lá, texto 3 aqui, tá? Oração aos moços, Rui Barbosa. Eia, senhores, mocidade viril, inteligência brasileira, nobre nação explorada, Brasil de ontem e amanhã, dai-nos o de hoje que nos falta. Mãos à obra da reivindicação de nossa perdida autonomia, mãos à obra da nossa reconstituição interior, mãos à obra de reconciliarmos a vida nacional com as instituições nacionais, mãos à obra de substituir pela verdade o simulacro político da nossa existência entre as nações. Trabalhai por essa que há de ser a salvação nossa, mas não buscando salvadores, ainda vos podereis salvar a vós mesmos. Não é sonho, meus amigos, bem sinto eu, nas pulsações do sangue, essa ressurreição ansiada. Oxalá não se me fechem os olhos antes de lhe ver os primeiros indícios no horizonte. Assim o queira Deus. Muito bem, está aqui, né, esse texto brilhante do Rui Barbosa, Oração aos Moços, né? E ele faz o quê? Ele faz um apelo aos moços, né, aos jovens da nação. Tá? O próprio título, e aqui eu quero chamar a atenção desse detalhe para vocês, o título ele é sempre uma marca significativa do texto. Por quê? Ele sintetiza a ideia do texto. E observem bem, oração aos moços. Então é uma súplica, é um pedido, é uma oração que o Rui Barbosa faz à juventude, né? aos jovens. Então veja, está direcionada a figura do receptoral destinatário. Por isso, temos aí então a função chamada de apelativa ou também chamada de conativa. Certinho? Beleza? Muito bem. Próximo texto então. A palavra robô tem origem na palavra robota, que em tcheco significa trabalho forçado. Essa palavra foi usada pela primeira vez em uma peça teatral em que havia um personagem mecânico com forma humana, que era capaz de substituir o homem em seus trabalhos. Muito bem, meus caros, prestem bastante atenção. Em qual desses elementos foi posta a ênfase? Preste atenção. O que nós temos aqui? Nós temos um texto explicando o significado da palavra robô. Então, a ênfase está posta sobre o próprio código, sobre a própria linguagem, tratando do significado de uma determinada palavra. Quando a ênfase está posta, sobre o próprio código, nós temos a chamada função, observe bem, metalinguística, tá? Nós temos a função metalinguística, é quando o próprio código é posto em evidência, tá? Vamos trazer para um outro exemplo aqui, vocês são da minha época aí, mais ou menos, vão saber, né? A televisão brasileira, uma emissora, tinha um programa em que o assunto era abordar o quê? O próprio processo de produção da televisão brasileira, né? Aquele programa Video Show. O assunto ali era o próprio processo de produção da televisão. Aquilo ali é metalinguagem. Quando um código linguístico ele é utilizado para falar de si mesmo. Então vamos pensar aqui que você tenha lá um poema falando do processo de construção da poesia, ou que você tenha uma música falando do processo de construção musical. Tá? O dicionário é um exemplo aí de metalinguagem. Tá? Então é isso, quando
próprio código é posto em evidência, né? Então a função que este texto ocupa no contexto comunicacional é uma função chamada então de metalinguística. A ênfase está posta no próprio código linguístico. Tranquilo? Beleza? Continuando aí, esse poema belíssimo aí de um parente já distante, né? João Cabral de Melo Neto, pernambucano, Tecendo Amanhã. Tá? Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzam os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma tela tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Meus caros, preste atenção, que coisa maravilhosa o João Cabral criou aqui. O que ele está falando? Ele está falando que um galo, ao cantar, ele lança um fio de sol para outro galo. E esse galo apanha e lança a outro, né? E que vai lançando a outro, e assim se vai tecendo amanhã, né? Com os fios de sol, né? Entre os cantos do galo. Olha só a imaginação que o João Cabral teve, de atribuir a ideia de que o galo, ao cantar, ele está lançando um fio. Por quê tecendo amanhã? Porque o galo canta na madrugada, né? E à medida ali que o galo vai cantando, vai amanhecendo. Então percebam que ele conseguiu atribuir, né, um sentido completamente novo para esse fato. E ele utiliza então as palavras com esse propósito, né, de mexer ali com o significado, com o sentido das coisas. A ênfase então está toda posta aí na construção da mensagem, né? Produz-se uma mensagem com o claro objetivo aí de mexer com os sentidos, né, das palavras e a percepção do leitor. Muito bem, meus caros. Quando a ênfase é posta na própria mensagem, você tem a chamada função poética. Tá? Então, muito cuidado, muito cuidado. Aqui, na função poética, nós estamos falando de um texto em que irá predominar as palavras no sentido conotativo. Tá? O que é o sentido conotativo? É o sentido figurado que as palavras podem assumir. E é isso. Olha só, há toda uma figuração que ele cria, né, a partir do cantar do galo, certo? Que estaria então, segundo essa percepção do João Cabral, tecendo amanhã. Quando o autor ele brinca com esse jogo, né, ele faz esse jogo aí semântico, tá? Então você tem a chamada função poética. A ênfase está posta na mensagem. Há toda uma preocupação, um rigor na construção dessa mensagem, com o propósito de, para além de informar, para muito além de informar, é sensibilizar o leitor. Tá? Então preste atenção nisso, né? Então, para além de informar, o objetivo é sensibilizar o leitor. Quando isso acontece, nós temos a função poética. Agora, por favor, não é porque é função poética, não vai confundir função poética com poesia, nós estamos falando disso. Tá? Observem bem que nós pegamos aqui, né, a poesia do Almir Sater, e a função que ela tinha ali era uma função emotiva, porque estava tratando dele mesmo. Tá? Então não é automática essa associação entre linguagem, né, poética e poesia. Não tem nada a ver, cuidado, não confunda, beleza? Então, função poética é quando você tem um texto em que predomina palavras no sentido figurado, no sentido conotativo, beleza? Tranquilo? Bom, continuando aí, tá? Próximo texto. Deixa eu apagar aqui o cantar dos galos. Próximo texto aí, meus caros. Alô? Alô, pois não? Quem fala? Desculpa, a ligação tá ruim. Alô? Tá cortando? Melhorou? Tá me ouvindo agora? Alô? Com quem você quer falar? Por favor, aqui é a Cris. Quero falar. Quem? Desculpa, não consegui te ouvir. Caiu. Porcaria de celular. Muito bem. A ênfase aqui está posta em que elemento? Observem o seguinte.
tentou se estabelecer uma comunicação, mas ela se efetivou? Vocês podem observar que não, essa comunicação ela não se efetivou. Abriu-se um teste no canal. Quando o canal é posto em evidência, então, você tem aqui a chamada função fática. Tá? Então, quando é que nós temos a função fática? Sempre que o canal de comunicação ele é posto em evidência. Então, supondo que você, ao se encontrar ali com um vizinho, no condomínio que você mora, o elevador, um bom dia, boa tarde e tal, e ali você está testando um canal de comunicação. Isso aqui fica em evidência, tá? Uma mera saudação ali do dia a dia. Se a partir dali vocês começarem a falar sobre outros assuntos, aí sim, essa comunicação ela pode assumir uma outra função. Se ficar somente neste momento do encontro, da saudação, do bom dia, boa tarde, boa noite, você tem aí a ênfase apenas o quê? No canal de comunicação. Então temos a função fática. Tá? Então sempre que o canal fica em evidência, a função que nós temos ali é a função fática. Então, meus caros, só para que vocês entendam, de uma vez por todas, tá? De uma vez por todas. O processo de comunicação, ele exige aqui todos esses elementos, tá? E claro, não coloquei aqui, mas todos sabem, tudo tem um contexto, Então, isso está tudo dentro de um contexto. Mas vamos lá. Então, o autor, ao produzir uma mensagem, ele vai colocar uma ênfase, em um destes elementos. A ênfase. Agora, uma mesma mensagem pode ter aí as diversas funções, tá? Ele pode trazer. E de acordo com essa ênfase, então, ele determina a função de linguagem que esse texto ocupa na cena comunicacional. Certo? Então, está aí. Elementos básicos da comunicação e funções da linguagem. Tá? É disso que nós estamos falando, meus caros. Certinho? Beleza? Bom, eu trago aí para vocês também uma sequência de exercícios, tá? Para que possamos colocar em prática. Eu vou resolver aqui alguns desses exercícios com vocês para que vocês possam ver aí na prática como essas questões aparecem lá na nossa prova, tá? Então, começando aí, meus queridos. Nas questões de 1 a 5, identifique as funções de linguagem que se destacam nos textos, tá? Então vamos lá. As funções de linguagem que se destacam no texto. Você vai ter que dizer qual é a função que está se destacando aqui em cada um dos textos, beleza? Então, texto 1. Justiça aceita denúncia contra militares por atentado no Rio Centro. Os militares envolvidos no atentado à bomba no Rio Centro, em 30 de abril de 1981, viraram réus na Justiça Federal no Rio de Janeiro. Com a decisão, o coronel reformado Wilson Luiz Chaves Machado, o ex-delegado Cláudio Antônio Guerra e os generais reformados Newton de Albuquerque Cerqueira e Newton Araújo de Oliveira e Cruz vão responder pelos crimes de homicídio doloso, tentado, duplamente qualificado por motivo torpe e uso de explosivo, por associação criminosa armada e transporte de explosivo. Já o general reformado Edson Sá Rocha responde por associação criminosa armada e o major reformado Divani Carvalho Barros por fraude processual. Muito bem, meus caros, observem que aqui a ênfase está toda posta o quê? No assunto, no referente, Então, este texto aqui só pode ter uma função, que é uma função referencial, ou também chamada de informativa. Próximo texto. Li com extrema indignação a reportagem do Popular, de terça-feira, sobre o mapa da prostituição em Goiás. Os 582 pontos em todo o estado são a verdadeira declaração de miséria, levando-se em conta a baixa idade das garotas. O pior é que já banalizou-se diante dos nossos olhos. Muita gente graúda vê e nada é feito. No âmbito federal, levantamentos foram feitos pelas autoridades e o resultado também é alarmante. Até quando tanta miséria e pobreza condenarão nossas crianças e adolescentes a extremos atos de desespero e imoralidade? O Popular, Carta do Leitor, 23/4/2009. Muito bem, meus caros. Observem bem que neste texto aqui, a autora está expressando que toda a indignação dela,
diante do problema sério da prostituição infantil no estado de Goiás, que teria sido trazido então em uma reportagem do Jornal Popular. Observe que ela está externando, né, toda a indignação, toda a revolta dela com essa situação, de forma tal que a ênfase está posta então na figura do próprio emissor, né? Ela escreveu um texto falando do próprio sentimento de repulsa dela diante dos dados trazidos pela matéria. Quando isso acontece, você tem então uma função, né, chamada de emotiva ou expressiva, a ênfase posta na figura do próprio autor. Próximo texto então. Faça como a Malu, mude para o sabonete líquido Lux Gotas de Beleza. Observe bem que a mensagem ela está dando uma ordem para você, não é? Faça como a Malu, mude. Então a ênfase está toda posta na figura do receptor, do destinatário dessa mensagem. Logo, a função é chamada de apelativa ou conativa. Vamos lá. Pois é, não é? Então, falou e disse. Meus caros, tivemos aí um processo de comunicação? Não é? Apenas testou-se ali o canal. Quando o canal é posto em evidência, a função é fática. Beleza. 5. Espelho, espelho meu, existe uma garota mais linda do que eu? Nessa tira, não. Meus caros, observem bem. Produziu-se, né? O Maurício Souza produziu uma tira falando da própria tira. Ou seja, o recurso linguístico utilizado por ele é o próprio assunto. Quando isso acontece, você tem então a ênfase no código, né? Então a função aí é chamada função metalinguística. Beleza? Função metalinguística. Questão número 6. Olha lá o Cebolinha. Ocupado de novo. O jeito é falar com a Mônica pessoalmente. E ele chega então e a Mônica está ao telefone, blá 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 blá. Na tira acima, o elemento que não está permitindo a comunicação ou seja, a comunicação do Cebolinha com a Mônica. Qual é o elemento que não está permitindo? Obviamente o que? O canal está fechado, não é? Por que o canal está fechado? Porque ele está falando com outra pessoa. Então não há possibilidade aí do Cebolinha falar com a Mônica. Fácil, né? Tranquilo. Bom, vamos lá. Texto. Mais um outro texto aí. Hoje eu estou bem puxando a sardinha para o lado da família aqui. Olha só. Catar feijão. Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo. Pois catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Muito bem. Observe que aqui o João Cabral está fazendo, né, uma comparação entre catar feijão e escrever. Observe aí a comparação que ele faz do catar feijão com o processo de produção da escrita. Próximo texto. Nova poética. Vou lançar a teoria do poeta sórdido. Poeta sórdido. Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. Vai um sujeito, sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco, muito bem engomada, e na primeira esquina passa um caminhão. Salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama. É a vida. O poema deve ser como a nódoa no brim, fazer o leitor satisfeito de se dar o desespero. Está aí o poema do Manuel Bandeira, tá? Vamos lá. As funções de linguagem predominantes no texto acima são, tá? Observe bem. Ele está perguntando das funções de linguagem predominantes no texto. Então, ele quer que você destaque aí a função em cada uma delas. Nós temos, o primeiro, o jogo semântico. Quando você tem o jogo semântico, né, a ênfase posta aí na figura, na própria mensagem, então você tem a chamada função
poética. Ele brinca com os sentidos da palavra, né? E na segunda, ela fala o quê? Do próprio processo também de construção da poesia. Então é a função o quê? Metalinguística, né? Falando do próprio poema, do que ele deve causar ali no seu leitor. Então só pode ser aqui a letra A, né? Função poética e função metalinguística. Beleza? Questão número 8. Questão número 8. As funções de linguagem predominantes no texto acima se justificam pelos seguintes fatores. Tá? Então vamos lá. O que justifica essa criação aí por parte dos autores, né? Você tem, por um lado, a criatividade muito grande, comparando ali o processo de escrita com o processo de catar feijão. Então você tem aí uma criatividade, e é isso que vai caracterizar então a ênfase na mensagem quando você tem um texto com a função poética. É a criatividade, é você conseguir atribuir sentidos que não estariam ali naturalmente. Tá? E o outro o quê? É falar do próprio processo de construção. Quando a ênfase está no próprio processo de construção, na própria linguagem, você tem então metalinguística. Então observe que se você errasse a questão anterior, fatalmente você erraria essa, né? Então é a criatividade linguística e a metadiscursividade, né? Já que as funções que predominam é justamente a função poética e metalinguística. 9. Marque a opção que encerra uma frase cujos principais focos da argumentação sejam, a um só tempo, o emissor e a mensagem. Então ele quer aí, né? Ele quer aí os principais focos da argumentação sejam o emissor, tá? Então tem a função emotiva e a mensagem, uma função, então, poética, beleza? Então vamos ficar atento aqui. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Bom, aqui está falando dele, né? Mas ele está dando uma ordem para alguém, tá? Volta para viver ao meu lado, mas ele está dando essa ordem para alguém. Então a ênfase, na verdade, está posta na figura do receptor, tá? Ele está falando, volta, vem viver ao meu lado. Então não pode ser, a ênfase está toda na figura do receptor. Letra B. Da primeira vez que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Opa, da primeira vez que me assassinaram, poderia alguém ser assassinado e depois ser assassinado novamente? Né? E aqui ele ainda dá a entender, da primeira vez, então ele foi assassinado outras vezes também. Tá? Então aqui nós já temos o quê? Tanto ele está falando dele, da primeira vez que eu fui assassinado, que me assassinaram, então está falando dele. E nós temos aí também a mensagem, o que é um sentido figurado. Perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Então, obviamente, só pode ser a letra B, não é? Letra B, porque está falando dele e está falando de algo que não poderia acontecer. Aqui tem um outro significado, tá? Já que ninguém pode ser assassinado aí mais de uma vez, né? Então, letra B. C. Vaias e aplausos marcaram a passagem do presidente Lula pelo Fórum Social Mundial, evento no qual costumava ser ovacionado. O Globo, 28 de janeiro de 2005. Muito bem, aqui está o quê? Está centrado na informação, então é referente, a ênfase na informação. Letra D. Lembrando de Bertrand Russell, né? Para todo problema complicado há uma solução simples, rápida, de baixo custo e errada, tá? Então, aqui também não dá, né, tá? Trazendo aqui uma informação. Então, realmente, letra B. Questão número 10. Questão número 10. Leia atentamente o texto abaixo. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores, chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Muito bem. Predomina no texto a função de linguagem. Observe que esse texto está trazendo a informação. O autor ele não emite opinião de forma nenhuma, ele só traz ali um dado, uma informação. Então a função aí ela é
referencial ou também chamada de informativa. Beleza? Bom, próximo texto. Palavras causam dor. Preste atenção, hein, rapazes? Olha só. Pesquisa da Universidade de Jena, na Alemanha, concluiu que as palavras podem sim provocar dor. Os pesquisadores conseguiram demonstrar cientificamente que não só as lembranças dolorosas e associações colocam nossa memória da dor em alerta. Thomas Weiss, autor do estudo, explica que mesmo estímulos verbais levam a reações em determinadas áreas do cérebro, o que confirma que, de fato, as palavras causam dor. O cientista diz que, quando se ouvem palavras como sofrimento, dor e castigo, é ativada no cérebro a área correspondente à dor, uma vez sentida. Jornal O Tempo. Muito bem. Que função de linguagem predomina nesse texto? Bom, vamos lá. Está centrado no assunto, não é? Na informação, no fato de que as palavras causam dor, a comprovação disso daí. Então, só pode ser aí função referencial, né? Pois centra na informação sem subjetividade. Letra C. Letra C. Questão número 12. Já estamos quase finalizando aí, meus caros. Vamos lá? Podemos observar o predomínio de qual função da linguagem na tirinha abaixo. Então vamos lá, preste atenção aqui. Mas que puxa, eu nunca recebo cartões de Dia dos Namorados. Queria que não existisse Dia dos Namorados. Eu já sei que ninguém gosta de mim. Não preciso de um Dia dos Namorados para enfatizar isso. Observe bem que a todo momento ele está falando o quê? Dele mesmo, não é? Dele mesmo. Quando a ênfase está posta na figura do próprio emissor, então temos aí a função emotiva ou também expressiva. Beleza? Então anotem aí emotiva ou expressiva. Leia a charge. Tem um paulista ensulhambando os nordestinos pelo Twitter. Eu não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Vamos lá. A linguagem do texto não revela. Quer saber o que não revela? Letra A. O uso de expressões linguísticas e vocabulários próprios de determinada região? Isso revela, tá? O uso de expressões linguísticas utilizadas no registro mais formal da língua? Não, é informal, então não revela isso. Aqui nós temos, então, a informalidade. Então já achamos o gabarito aqui, letra B. Só para comentar os demais, a letra C fala de caráter coloquial. Então a fala coloquial é essa fala do dia a dia, com a qual nós não nos preocupamos muito com as regras de concordância, seja dos verbos, sejam dos nomes. Então aí nós temos o falar coloquial, certo? A letra D fala o uso de um vocabulário adequado para situações comunicativas informais. Não, isso tem. E a existência de diferentes variedades linguísticas associadas a diferentes realidades e tal, né? Não, isso, beleza. Então, letra B. O uso de expressões linguísticas utilizadas no registro mais formal da língua. Não. A língua culta, então não. Tá? Letra B. Texto. Física molhada. Por que o cabelo molhado escurece se a água é incolor? E aí? Por que o cabelo molhado escurece? Não só o cabelo, mas qualquer objeto colorido fica mais escuro quando molhado. Rafael Guido, do Instituto de Física da USP de São Carlos, explica. A luz branca é composta pelas 7 cores do arco-íris. Quando um objeto azul, por exemplo, é exposto à luz, ele absorve todas as cores e só reflete o azul. Se ele for molhado, a água absorve mais luz do que o objeto absorveria sozinho. E quanto mais a luz é absorvida, menos ela chega aos olhos. Logo, fica mais escuro. Ficou com os olhos irritados por causa da calça laranja do seu amigo colorido? Jogue água. Então vamos lá. Vício da preguiça. Por que bocejamos quando vemos alguém bocejar? Porque o cérebro tem uma área chamada córtex pré-motor, onde há um mecanismo, Maria vai com as outras.
os neurônios espelham. Só não imitamos tudo porque há áreas específicas que bloqueiam isso. Mas no caso do bocejo, outras regiões são acionadas. A amígdala, que produz emoções primitivas como o medo, e o hipotálamo, que comanda funções básicas. E elas são controladas totalmente pela área racional do cérebro. Se o hipotálamo é ativado, não dá para segurar, o bocejo sai, diz Susana Herculano Rosel, neurocientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nem é preciso ver alguém, basta a menção à palavra bocejo. E aí, deu vontade? Muito bem. Nos textos 1 e 2, predomina a função. Então vamos lá. Qual é a função que está predominando aí? Função fática? Não, né? A fática é onde está a ênfase aí no canal. Função poética. Função poética é aquela em que predomina palavras no sentido figurado. Não é o que nós temos aí. Função referencial, porque é centrada no contexto e trata de maneira objetiva a realidade. Então, gabarito aí, letra C. Tá? Os autores do texto, dos textos utilizados buscam estabelecer interlocução com os leitores por meio do seguinte recurso linguístico. Então, vamos lá. Aqui o enunciado está afirmando que os autores buscaram estabelecer uma interlocução, ou seja, de alguma forma ali, dialogar, fazer com que o leitor dialogasse com o texto. E ele quer saber qual é o recurso. Letra A. As perguntas presentes no final de cada texto? Não, não é? Sim ou não? Sim, é as perguntas. Olha só, deu vontade? Ou ainda, ficou com os olhos irritados por causa da calça laranja? Então, sim, ele procura estabelecer o quê? Uma comunicação com o leitor. Então, letra A, as perguntas presentes no final. A letra B diz da utilização de algumas frases, entre aspas, não. A menção a ideias de outras pessoas, também não. E o uso de exemplos concretos, também não. O que estabelece, essa interlocução com o leitor são as perguntas presentes no final de cada texto. E aí, entenderam? Olha aí, estou utilizando esse recurso também, não é, meus caros? Bom, pessoal, o gabarito está aí. Essa é a revisão de elementos básicos de comunicação e funções da linguagem, um assunto sempre presente nas nossas provas. Eu peço que vocês deem uma rápida revisada também em tipologia textual. Eu vou resolver com vocês algumas questões, tá? Não vou tratar disso daqui pelo fator tempo aí nessa revisão, mas eu quero que vocês deem uma olhada num resumo aí falando sobre tipologia textual, que pode aparecer também na nossa prova alguma questão, mas eu vou abordar na lista de exercícios, beleza? Se você chegou até aqui, eu peço, deixa aí o seu like ou dislike, deixa o seu comentário, observe se você já está inscrito no canal. Se não estiver inscrito, dê moral aqui para esse professor, inscreva-se, mas claro, só faça isso se você quiser. Beleza, meus caros? Lembre-se, estudar sempre será o nosso maior ato de rebeldia. Boa morte a todos e até o nosso próximo encontro. Avante, avante!